Sou gaúcha, eu sou da cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Conheci meu marido, Alexandre, que também é gaúcho, quando eu tinha 16 anos. Eu casei muito cedo, né, meninos? Então, assim, eu casei com 17 para 18 anos. Muito cedo. É igual eu tá casando hoje em dia. Né? Então, assim, a minha história com Cristo, na verdade, eu vou começar depois de eu ter conhecido o Alexandre. Uhum. Porque eu conheci o Alexandre na minha adolescência, a gente namorou e moramos lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e depois viemos morar aqui em Uberlândia. E eu vinha conhecer Jesus aqui em Uberlândia. Nosso relacionamento não era muito bom, né? Como eu era muito jovem, ele também. Ele é 6 anos mais velho que eu. Mas na época, assim, muita imaturidade, muita questão, assim, que a gente não conseguia resolver, sabe? E, além de tudo, a gente não conhecia Jesus, né? Aí é um desafio. Né? Desafio demais. Eu conhecia Jesus só de ouvir falar. Porque, na verdade, quando eu era criança, eu participava de cultos dominicais na igreja. Lá no Rio Grande do Sul, minha família sempre me levava na igreja. Eu participava de uma igreja luterana. A igreja luterana era uma igreja muito tradicional, né? Depois começou com o processo de avivamento, tudo, mas eu não tive um encontro com Cristo, né? Eu ouvia falar das histórias bíblicas, eu conhecia algumas histórias, eu já tinha contato com a Bíblia na minha infância, mas eu procurava Deus só quando eu tinha uma dificuldade, uma necessidade. Então, assim, aí quando eu tinha um problema para resolver, eu procurava Deus, mas não tinha essa intimidade com Deus. Então, eu fui conhecer a Cristo mesmo quando o meu casamento entrou em crise. Então, quando eu vim morar aqui em Uberlândia, longe da família, não conhecia ninguém aqui na cidade. Então, eu e Alexandre, nós dois de fora. Então, vim para uma cidade realmente desconhecida para a gente, nova, né? Sem amizade, sem família. E ainda tendo conflitos no relacionamento, para nós era bastante difícil. Então, a gente teve vários processos, assim, de idas e vindas, no sentido de separar ou não, né? Dessa questão dessa imaturidade. E, por fim, um dia, nós recebemos um convite para irmos num show. Num show que ia ter, a gente já morava aqui, num show que ia ter na Praça da Bicota. Tem muito tempo. Se tem alguém aí das antigas, vai lembrar disso. Ainda tem show na Praça da Bicota? Acho que não. Acho que não, já apresentamos. Mas deixa eu te contar, não era qualquer show. Porque a gente frequentava... Eu sempre gostei muito de esporte, né? Eu jogava vôlei na minha adolescência. E aí a gente frequentou uma academia aqui em Uberlândia. Biotec. E essa academia tinha um professor que era da Igreja Sal da Terra, que é o pastor Rodrigo Veiga. O Veiga Ele era personal? Ele era personal. Meu Deus. Vocês surpreenderam? Não, mentira. Mentira. E aí, lá nessa academia, você vai ficar mais surpreso ainda, Pedro, porque essa academia era da Dinorá. Da minha tia. Da sua tia. Claro que assim, a gente não conhecia sua família na época, né? Então, assim, ele chamou a gente para ir num show. E eu sempre gostei muito de rock. Sempre fui muito metaleira, gostava muito de rock and roll. E o Rodrigo nos chamou e falou assim, vai ter um show de rock lá na praça. Mas é um show lá da igreja, vai ser uma apresentação. E na época a igreja tinha uma carreta que fazia esses evangelismos de praça. Nossa, o Gal falou muito dessa carreta aqui. É o que ele mais fala. Pra vocês verem que deu muito resultado, né? Ele falou assim, tacava ovo na gente, jogava água na gente, a gente tava lá bem. Foi muito legal. Aí a gente foi nesse show. Era um show de rock, era algo atrativo, eu gostava, né? E eu e o Alexandre fomos nesse show. E eu lembro muito nitidamente, assim, que eu cheguei nessa praça, como eu falei, a gente não é daqui. E quem me recebeu lá primeiro foi a Daniela, esposa do Rodrigo. Na época eles só namoravam. E ela me deu um abraço tão forte. E eu lembro que aquele abraço foi tão... sincero. Nossa, eu quase chorei. Eu já sou muito chorona. E aí aquele dia, assim, eu me senti tão, assim, foi tão aconchegante, né? Tão acolhedor aquele abraço que eu me senti muito bem. A gente participou, né, do show que teve, do evangelismo. Na época a gente não sabia, assim, como que era. Eu tinha até um certo preconceito com a igreja evangélica. Eu pensava que era totalmente diferente do que eu conheço hoje, né? E a gente participou daquele evento e foi muito legal.
Depois do evento a gente saiu para comer pizza, sentamos à mesa. Coisa e de ali, crente. mas eu não era crente, né, Dudu? Então ali começou, ali na mesa, ali naquele show, começou um agir de Deus.